estão usando hoje. Infelizmente, hoje nós temos todo tipo de apologista. Apologista que defende as seitas. Apologista que prega heresia. Temos tudo. E eu acho que o único modelo que nós temos é o modelo de Jesus e de Paulo. Como Jesus fazia apologética. Como Paulo fazia apologética. E hoje tem muitos livros escritos sobre apologética. Eu, inclusive, tenho um lá pela chamada da meia-noite, muito bom. E eu participei, junto com outros apologistas e teólogos, de uma enciclopédia que a gente está vendendo lá, você só encontra aqui, apologética, uma enciclopédia apologética brasileira. O Norman Geisler, que eu tive o privilégio de palestrar com ele nos Estados Unidos e também aqui em Campina Grande, tive o privilégio de palestrar com o Norman Geisler, um dos maiores apologistas do mundo. Infelizmente já faleceu, né? Mas o Norman Geisler escreveu uma enciclopédia apologética, que eu recomendo. Muito boa. Se eu não me engano, é publicado pela Vida Nova, a apologética do Norman Geisler. Muito boa. Mas quando a gente fala da palavra apologética, o que te vem à mente? Então, antes eu gostaria de orar com você, para nós darmos de fato início nesta palestra. Então, conta a partir de agora, tá? Senhor, muito obrigado pelo teu povo que se reúne aqui neste lugar, para aprender, Senhor, cada vez mais da tua palavra. Aprender, Senhor, também das artimanhas do inimigo, como o apóstolo Paulo disse, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, nós não ignoramos os seus ardis. Que o Senhor nos livre de todo sofisma, de toda filosofia vã. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda e qualquer influência maligna. Porque, ó Deus, sabemos que o inimigo está atuando de uma forma poderosa na mente de muitas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos apologistas fiéis, homens tementes e, acima de tudo, que prezem pela ortodoxia. Rogamos a tua bênção, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O seminário deste ano diz respeito a quê? O nosso seminário aqui. Diz respeito a quê? Ortodoxia cristã. Você sabe o que é a palavra ortodoxia? Heterodoxia é ensino falso. Ortodoxia é ensino correto. Isto é a ortodoxia, ensino correto. Então a nossa preocupação é justamente esta. Por quê? Muita gente falando de teologia, muita gente falando de apologética, muita gente falando de Deus. E eu entendo que o inimigo das nossas almas está trabalhando de uma forma muito sutil. E a igreja não se dá conta disso. Nós temos, meus irmãos, infelizmente, grandes homens de Deus do passado, homens que lotavam estádios, homens que lotavam auditórios, homens que eu tive o privilégio de palestrar com eles, na defesa da fé. Mas, infelizmente, esses homens hoje pregam um outro evangelho. Esses homens que outrora defendiam a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, estes homens estão pregando um evangelho totalmente diferente. Então o relativismo está prevalecendo em muitos lugares. Então isto que não é a verdade para nós é muito relativo. É o que eles dizem. Há uma verdadeira relativização do evangelho de Jesus Cristo, da ortodoxia cristã. Ah, mas esse é o seu ponto de vista. Ao ponto de agora mesmo, se você entrar no meu canal no YouTube, depois você procura lá, PR Joaquim Andrade, eu publiquei uma entrevista que eu tive fui entrevistado pelo Tassos Licurgo, um homem
comprometido com a fé cristã, recomendo aí você também adquirir o material do Tassos Licurgo. O nosso amigo Tassos me entrevistou sobre a maçonaria e eu falei muito sobre a maçonaria e está tendo uma repercussão muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos meus vídeos tem lá, no máximo, 300, 500, 1000, né, dependendo. Mas essa minha entrevista com o Tassos já está em 40 mil visualizações. E mais de 3 mil comentários. E quando a gente vai nos comentários, e eu procuro ler os comentários, é incrível as críticas que eu recebo de irmãos. Só um maçom que entrou lá, que não é cristão, que propôs um debate. E eu digo, claro que eu aceito o debate. Para mim é um prazer estar debatendo aí. Alguém assistiu o meu debate com os adventistas do sétimo dia? Sexta-feira? Não, é sexta-feira. Foi sexta agora, na Rádio Mais FM, a rádio da Igreja Assembleia de Deus do Brás, do pastor Samuel Ferreira. Alguém assistiu, não? Puxa vida, vocês não gostam de apologética? O que vocês estão fazendo aqui? Acompanhem esses debates, entrem nos canais. Isso fortalece muito a fé. E o método apologético de Paulo, e não só de Paulo, de Jesus também, era esse. É interessante, né? Porque hoje a gente tem uma apologética muito da paz e amor. Paz e amor. Faça amor, não faça guerra, né? Essa é a apologética que a gente está vendo hoje, aquela apologética light. Será que esta era a apologética de Jesus? Jesus era light com seus opositores? Porque, infelizmente, eu tenho esta fama. E se você pegar, entrar no meu canal e os debates que eu tenho lá com os adeptos de seita, o pessoal vai dizer, mas você não deixa o outro falar, mas você é muito mal educado. Num debate eu ser educado? Aonde já se viu isso? Não, pastor, mas você tem que entender, Jesus amava os religiosos, é verdade. Mas como ele tratou os religiosos? Serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus era direto, meus irmãos. Não tinha meio termo, não. E aí, eu fico preocupado porque a apologética hoje, infelizmente, está tomando um outro rumo. Qual é o cenário atual que nós estamos vendo? Então, a apologética cristã tem buscado fundamentos aonde? Não de uma forma interna. A apologética hoje está buscando na filosofia, está buscando na psicologia, está buscando em fontes externas. E graças a Deus eu fui formado pelo pastor Natanael Rinaldi, que a apologética que ele sempre defendeu. E até no meio evangélico, eu ouvia muitas críticas ao pastor Natanael Rinaldi. Por quê? Porque o pastor Natanael Rinaldi tinha preocupação com filosofia, tinha preocupação com isso? Com psicologia? Não. A apologética dele era uma apologética bíblica. A preocupação dele era defender as escrituras. Era está escrito, está escrito, está escrito. E é isso que nós precisamos resgatar. Essa apologética, acima de tudo, bíblica. A fundamentação da nossa fé não está na filosofia. Infelizmente, Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim e Caio Fábio se perderam. Por quê? Porque estão fundamentando a sua fé em filósofos, não na palavra de Deus. Porque estão defendendo a sua fé com base na psicologia e não na palavra de Deus. Eu não estou ignorando o fator da psicologia, mas há que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, muitos se perdem quando vão para a universidade. Por quê? Porque a igreja não prepara essas pessoas para irem para aquele terreno maligno. Que isso, pastor? Misericórdia.
Hoje, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Satanás está usando como nunca a área da educação para fazer a cabeça de muita gente. E aí, como foi falado aqui pelo meu querido pastor Alexandre, se nós não inculcarmos a palavra de Deus nas nossas crianças, o professor lá na universidade, o professor lá na escola de educação infantil, vai implantar na cabeça dele a ideologia marxista, vai implantar na cabeça dele o evolucionismo, vai implantar na cabeça dele a ideologia de gênero e tantos outros conceitos mundanos e diabólicos. Infelizmente, muitos não têm esta preocupação. Então eu quero te dizer que Aristóteles, Tomás de Aquino e as filosofias seculares influenciaram mais que os métodos bíblicos. A gente tem visto isso. Então Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e tantos outros filósofos. A gente não pode negá-los também na apologética. Mas o problema é quando as pessoas se esquecem da palavra de Deus e dão mais valor a esses filósofos. Este é o grande problema da apologética hoje. E aí sabe o que acontece? O resultado é uma confusão doutrinária, é a perda da eficácia na defesa da fé. Eu não sei se está conseguindo acompanhar aí, Lucas. Não está, né? Eu tenho que te falar, né? Desculpem aí. Está sendo gravado aqui, não? Está sendo gravado, está sendo transmitido? Tá bom. Vamos lá, Lucas. Então eu estou aí praticamente no 4º slide, é isso mesmo? Tese central, na introdução ainda. O resultado, confusão doutrinária e perda de eficácia na defesa da fé cristã. Então qual seria a minha tese central aqui na minha palestra nesta noite? Jesus e Paulo. Eles não apenas praticaram apologética. O argumento que alguns usam de dizer que Jesus não era um apologista não é verdade. Ele é o maior dos apologistas. E o apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Jesus. Eles então nos legaram aí um método completo e suficiente, fundamentado exclusivamente aonde, meus irmãos? Nas Escrituras. Isto é importante para nós, as Escrituras. Jesus disse o quê? Examinem Sócrates, examinem Platão, examinem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E é interessante, porque a realidade do ministério apologético de Jesus, porque nós somos constantemente confrontados aí a defender a fé, a dizer para as pessoas quem é Jesus. E os discípulos foram questionados sobre isso. Então, constantemente, Jesus, que foi confrontado também pelos religiosos da sua época, e defendeu as suas afirmações messiânicas, provando que ele era o Filho de Deus. Por que os judeus queriam apedrejá-lo? Porque ele não só era homem, não só fazia milagres, mas ele dizia que era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. E é interessante, ele engajou fariseus, saduceus, discípulos e multidões com respostas, acima de tudo, fundamentadas. Próximo slide. Então, a sua própria encarnação foi um ato apologético. Ao ponto de Jesus dizer, em João capítulo 14, verso de número 2, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus disse para Filipe? Filipe, há tanto tempo estou convosco, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Aí eu te pergunto, Jesus é o Pai? Quem crê que Jesus é o Pai, levanta a mão aqui, quem crê? Alguém crê? Jesus é o Pai? Jesus é o Espírito Santo? Porque agora, recentemente, estava lá na feira,
na Expo Cristã, quem foi lá viu estandes adventista, estandes da editora Árvore da Vida. Conhece esse pessoal da editora Árvore da Vida? São famosos por ter um ônibus, um caminhão, uma carreta, né, que param com literaturas gratuitas de um chinês chamado Dong Yulen. No passado era de Witness Lee. A Igreja dos Irmãos que está em Santos, a Igreja dos Irmãos que está em Sorocaba, que está na cidade, não é uma denominação. Combatem as denominações. E eles estavam lá fazendo proselitismo na Expo Cristã, orando pelas pessoas, pegando o nome das pessoas para depois visitar estas pessoas. O diabo agradece o apoio que os evangélicos dão a ele. Constantemente estamos vendo aí irmãos defendendo os adventistas. Agora defendendo a maçonaria. Claro, a igreja sempre defendeu a maçonaria, né? Mas eu te pergunto, e a verdade? Não é importante a verdade? Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas a palavra de Deus é verdade para muitos pastores, a palavra de Deus é verdade para muitos teólogos, a palavra de Deus é a verdade para muitos apologistas. Então, por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu sou o Pai. Ele disse que era igual ao Pai. Eu, uma pessoa, outra pessoa e o Pai somos um. Por quê? Porque nós cremos num Deus que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, coeternas, coexistentes, coiguais. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Agora, quem está preocupado em entender a Trindade? Quem está preocupado em defender a doutrina da Trindade? Quem está preocupado em defender a doutrina da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus, da ressurreição de Jesus? Nós somos chamados não somente a crer nele, somos chamados a padecer por ele. E padecer por ele significa dar uma defesa justa daquilo que nós cremos a respeito de quem é Jesus. Então, o que eu vejo aqui, meus irmãos? Temos os 4 argumentos centrais de Jesus na apologética. Primeiro argumento, argumento cosmológico. O que é isso, pastor? Como Jesus viu as coisas, como Jesus via o mundo. E o texto-chave está aí no livro de Marcos, capítulo de número 3, verso de número 19. A abordagem de Jesus, ele aponta a Deus como a causa primeira de toda a criação. Então Jesus disse que o mundo não veio de uma explosão. Jesus disse que o homem não veio do macaco. Jesus é muito claro em dizer que Deus é a causa primeira da criação. Então o princípio está aqui, quando ele fala sobre a fundação do mundo. E é interessante porque o contexto, em uma cultura ali judaica, que as pessoas já criam em Deus, mas muitos sem ter um entendimento completo de fato quem era Deus, do que Deus havia criado. Então Jesus fortalece aquele entendimento que eles já tinham a respeito de Deus. E agora a gente vem para o argumento de Jesus, que é do design inteligente. Essas coisas que existem, elas não estão aí por acaso. Tem um propósito. Tudo foi arquitetado por Deus, tudo foi planejado por Deus. Então, em Mateus, capítulo de número 6, verso de 25 a 30, Jesus vai trabalhando esse argumento. E é interessante porque a abordagem da natureza de Jesus revela um design inteligente, revela o Criador. Quando ele diz, as aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis. E é interessante porque ele vai dizer que o Pai alimenta essas aves do céu.
E ele disse: olhem os lírios do campo. Deus veste os lírios do campo. Então o que Jesus estabelece com isso? Estabelece um princípio. Este princípio é o cuidado divino na criação. E esse cuidado divino na criação testemunha do seu poder. Então Jesus trabalha também com outro argumento, que é o argumento moral. A abordagem é a lei moral universal, que pressupõe um legislador moral. Todos os homens sabem o que é certo e o que é errado. Todos os homens têm a marca de Deus impregnada neles. E é interessante porque a abordagem da lei moral pressupõe que existe um legislador moral. Vocês lembram da palestra do pastor João Flávio? Por que o inferno é eterno? Quem lembra? Porque Deus é eterno. Existe um legislador moral. Você sabe por que Hitler vai queimar mais do que Madre Teresa de Calcutá no inferno? E se eu falar isso em alguns lugares, eu vou ser queimado. Pastor, o senhor jogou Madre Teresa de Calcutá no inferno? Se ela não se converteu, por favor, olha a ressalva, com toda certeza está no inferno. Mas ela era uma mulher boazinha. O inferno está cheio de pessoas boazinhas? Com toda certeza. Você sabe refutar esse argumento? Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça, por meio da... E isto não vem, é dom de quem? Não vem das... Para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então o cristão faz boas obras para ser salvo ou porque é salvo? Porque é salvo. Tem alguma contradição aí? O evangelho é diferente disso? Não, meus irmãos. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. Ele morreu por nós, Ele nos salvou. Então, por isso, a gente vê a lei moral de Deus estabelecida aonde? Na própria consciência humana. Na própria consciência humana. Se um indivíduo entrar numa casa aí na frente, violentar a mulher, matar filhos, e esse indivíduo estiver correndo na rua, o que a multidão vai fazer? Ele não está armado, o que a multidão vai fazer? A multidão não vai pegar ele, levar lá para a delegacia e dizer: Senhor, aplique aí a justiça sobre a vida dele? Ou a multidão vai querer a justiça com as suas próprias mãos? Mas por que isso? São seres imperfeitos, seres pecadores, seres imorais. Imaginem, seres imorais querem estabelecer uma moral. Imaginem um Deus que é moral. Um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que não é um pecador como eu e você. Então exige que o inferno seja um lugar de tormento e este tormento seja eterno. E aí, meus irmãos, temos então a evidência, porque até os incrédulos reconhecem o que é certo e o que é errado. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, em diante aí do 11. Então, eu estou correndo aqui um pouco, por causa do tempo, é muita coisa para falar, e depois eu quero que vocês leiam esses textos, tá bom? Esses slides vão estar disponíveis, você, por favor, leiam esses versículos, para vocês entenderem melhor. Então, Jesus, ele era o apologista perfeito. Qual era o fundamento? A imagem de Deus no homem explica esta consciência moral. Você sabia que a ciência já estabeleceu isso? Que o homem é um ser religioso? Isso é científico. O homem é provado cientificamente ser um ser religioso. Pastor, mas o ateu? Não existe ateu. O que nós temos aí são agnósticos. Quem são os agnósticos? Aqueles que não querem crer em Deus. Porque só o tolo diz no seu coração:
não há Deus. Então, mesmo se nós pegarmos um cara como o Dr. Richard Dawkins, que é considerado por muitos como o maior ateísta do mundo, o apóstolo Paulo do ateísmo ele é considerado. O Dr. Richard Dawkins, ele não é um ateu, ele é um agnóstico. Porque o agnóstico é alguém que diz assim, eu não creio que Deus existe. Se ele existe, eu não estou nem um pouco preocupado com a existência dele. Porque o verdadeiro ateu deveria ser aquele que prova que Deus não existe. Pode provar isso? Não, é impossível provar a inexistência de Deus. Então o ateísmo nada mais é do que uma fuga de Deus. Porque a imagem de Deus no homem explica esta consciência moral. E Jesus trabalhou com este método apologético. Então Jesus, de fato, é o apologista perfeito, e aí a gente tem um argumento existencial. E aí temos o texto de Mateus 4:4, Mateus 16:26, Lucas 12:15. Então Jesus apela para as necessidades humanas fundamentais que apontam para Deus. Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Você acha que a igreja tem consciência desse versículo? Olha como o diabo está enganando muitos irmãos. Porque os irmãos, infelizmente, não sabem o valor de uma alma. E meus irmãos, o pastor que fundou esta igreja, ele nunca, mais de 30 anos caminhando com o pastor Natanael Rinaldi, ele nunca desvalorizou uma alma. Nunca. Eu ia para a porta, quando ele morava em Santana, eu saía de São Miguel Paulista 6 horas, porque eu precisava chegar lá em Santana 7 horas. Ele já estava lá com a plaquinha dele, o Evangelho de Cristo incomoda, perturba, fale comigo. E a gente ficava ali distribuindo folheto para as pessoas e conversando com elas do Evangelho. Fazíamos isso sempre. Esta era uma característica do pastor desta igreja. Agora eu te pergunto, hoje nós encontramos irmãos na rua distribuindo folhetos? Que igreja evangélica que faz isso? Mas quem está todos os dias de porta em porta? As testemunhas de Jeová. E se você conversar com um menino de 9 anos, testemunha de Jeová, ele é um grande apologista da sociedade de Torre de Vigia. Ele sabe defender o evangelho da Torre de Vigia com unhas e dentes. Um menino de 9 anos. Aí, nas nossas igrejas, pastor Alexandre, nós achamos que um menino de 9 anos não pode ser um apologista. Nós achamos que um menino de 9 anos não pode nem estar num culto de ensino. Vai lá para a classe das crianças, fica lá brincando lá, fazendo desenho, né? Eu estou numa briga lá na minha igreja, porque o meu neto tem 11 anos. Ainda vai para a classe das tias. Eu quero que ele fique no culto. Mas a avó não, deixa o menino ir, ele ainda tem 11 anos, só depois que fizer 12. Nós precisamos mudar em nome de Jesus. E aí a parábola do rico insensato. E temos o princípio. O vazio existencial só encontra preenchimento em Deus, meus irmãos. Nada vai superar, nada vai suprir a necessidade do homem moderno. Não é a filosofia, não é a psicologia, não é nada disso. Só Deus vai preencher o vazio existencial que tem no ser humano. Então aí, nessa parte 2 que nós vamos abordar agora, a gente tem na tentação de Jesus, a tentação lá no deserto, um manual prático de apologética. Por quê? Então nós temos um encontro definitivo ali, Mateus 4, de 1 a 11. Temos 7 princípios revelados ali.
Você lembra quando o diabo chegou para Jesus e citou as Escrituras? Está escrito, está escrito, está escrito. Aí Jesus, vendo lá a citação das Escrituras, fez o que para o diabo? Vai-te, Satanás. Jesus disse, está amarrado, Satanás. Foi assim, não? Jesus cantou um corinho, fogo no diabo, da cabeça aos pés. Foi assim, não? Como Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo não pelo emocionalismo. Jesus venceu o diabo não pelo poder da palavra, que alguns argumentam aí. Ele venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. E estas filosofias que estão aí precisam ser vencidas pela palavra de Deus. Mas para nós vencermos estas filosofias, precisamos saber o que cremos. Se nós não soubermos o que cremos, se nós não soubermos defender aquilo que cremos, como vamos evangelizar? Como vamos ganhar essas almas perdidas? Então, na tentação, nós temos aí as 3 respostas de Jesus com está escrito. Não tem aqui na parte de Jesus, nessa tentação, ele realizando milagres. Aliás, o diabo diz, transforma estas pedras em pães. E o mais interessante, a gente não vê milagres aqui. Quando Jesus foi levado para o pináculo do templo, foi o Espírito Santo que levou ele? Ele foi levado pelo Espírito Santo aonde? No deserto. Mas quando o diabo levou ele ao pináculo do templo, ele disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus fez milagres? Na tentação você não vê milagres de Jesus, meus irmãos. Ele não apelou para as experiências ou milagres, nada disso. E aí a gente tem a suficiência das Escrituras. Infelizmente hoje, nós nos esquecemos disso, da suficiência das Escrituras. Então, mesmo tendo acabado de ouvir a voz do céu, porque este é meu filho amado, em quem me comprazo, não é assim? A Escritura, ela é escrita, ela tem prioridade sobre qualquer experiência espiritual. Pastor, o senhor não crê no fogo? O senhor é muito tradicional. Não, eu falei outro dia aí, num debate que eu tive, com vários pentecostais. Inclusive, o tema do debate era, para ser pastor tem que falar em línguas? Lá na Assembleia de Deus. Eu disse, a gente tem que mudar essa mentalidade, isso é uma tradição. Aí sabe o que muitos pentecostais fizeram? Começaram a reproduzir, fizeram cortes, dizendo, pastor apologista é contra a Assembleia de Deus. Meus irmãos, eu sou contra a tradição que é contrária às Escrituras. Quem disse que para ser pastor tem que orar em línguas? Aonde a Bíblia diz isso? Isso é tradição. Então a gente tem que romper com a tradição e deixar as Escrituras falarem. Agora, vai romper com a tradição centenária? Aí é outra história, né? Tem que ter coragem, meus irmãos. Então, as Escrituras têm que ter prioridade sobre as experiências espirituais. Tem muita gente que infelizmente tem as experiências espirituais, aí vai nas Escrituras tentar encontrar um texto para apoiar aquilo que ele tem. E aí pega uma interpretação totalmente distorcida das Escrituras. O apóstolo Paulo caiu pelo poder de Deus. Então vamos agora derrubar o povo. Aí sai o pregador jogando paletó, assoprando no microfone, derrubando o povo. O que isso edifica a igreja? Que o cara cai no poder de Deus num culto desse, mas na esquina está caindo de tapa no cara que fechou ele lá no trânsito. Ou então chega em casa e cai de tapa na mulher, porque não preparou a janta para ele. Então entende esse poder? Esse poder, meu irmão, fuja dele.
Não é poder de Deus coisa nenhuma. O poder de Deus pode derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pode. E se derrubar ele, nunca mais vai se levantar o mesmo. Vai ter uma mudança radical na vida dele. Pode ter certeza disso. Quem é impactado pelo poder de Deus é transformado. Tem que mudar de vida. Muito bem, autoridade superior à revelação escrita. O próprio Deus encarnado submete-se à autoridade das Escrituras. Jesus constantemente fez isso. Então, se Jesus fez isso, nós devemos fazer ou não? Temos que fazer. Não tem como fazer apologética se não estivermos fundamentados na palavra de Deus. Então, a interpretação pela própria Escritura. Quando Satanás cita mal lá os Salmos, Jesus responde para ele com as Escrituras de uma forma correta. Sabe por quê? Quando eu estava argumentando debato muito com os adventistas aí em vários podcasts. Agora mesmo, no final do mês, vou debater com um unicista. Unicista é quem nega a doutrina da Trindade, quem crê que Jesus é só Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, é só Jesus. Um grande unicista, um grande teólogo unicista. E o Tony, esse rapaz que eu vou debater com ele era da Assembleia de Deus. Abandonou a fé e foi lá crer no unicismo, negando a doutrina da Trindade. Vai debater comigo. Então eu te pergunto, porque ele vai citar as Escrituras, como a Testemunha de Jeová, como o Mórmon, como o kardecista. Muitos vão citar as Escrituras, mas não se esqueça, a Bíblia não é de particular interpretação. Não se esqueça nunca disso, da hermenêutica, que é o princípio da interpretação da palavra de Deus. E aí, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o princípio. E Jesus usou este princípio. Então, a gente tem que ter uma atenção aí com relação às Escrituras. Por quê? Temos que ter cautela com relação à questão de sinais, à questão de milagres. Porque Jesus ele se recusa a realizar milagres para provar algo. E é interessante porque os sinais podem enganar as pessoas. Aliás, o povo judeu vai assinar um tratado com quem? Se você for pré-tribulacionista, você acredita que os judeus vão assinar um tratado com o anticristo, achando que ele é quem? Cristo. Jesus mesmo já tinha advertido. Vai vir outro aí no nome dele e vocês vão aceitar. Eu vim no meu nome e vocês não me aceitam. Mas vai vir outro no nome dele e vocês vão aceitar. E o mundo está caminhando para isso. Para que esse tratado seja firmado. Quando vos disserem haja paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Como você interpreta o tempo que nós estamos vivendo hoje? Você entende que nós estamos no chamado princípio das dores? Eu vejo desta forma. Não tem como ver contrário a isso. Você lembra das 10 virgens? Eram 5 loucas e 5 prudentes. O que estavam fazendo as 10? Dormindo. Mas eis o clamor, eis aí o noivo. Todas acordaram. 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Então eu vejo o tempo que a igreja está vivendo como este tempo. Você acha que a igreja está acordada? Não, meus irmãos. Não. Sem contar a apostasia, nós temos um período não de avivamento. Nós temos um período de secularização. Nós temos um período de frieza espiritual, de que os valores estão invertidos, as pessoas estão valorizando mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então, estamos investindo mais neste mundo do que no reino de Deus. É duro falar isso,
da minha esposa aqui, uma mulher de Deus que há 42 anos atrás. Ela está comigo há 47 anos. Nós namoramos 5 anos. E nos convertemos, os dois, no mesmo dia, uma semana antes de nos casarmos. E com 6 meses de convertido, Deus me chamou para o ministério apologético. Com 1 ano de convertido, eu estava no seminário teológico, graças ao pastor Natanael Rinaldi, fazendo um curso básico em teologia, porque não admitia uma pessoa com 6 meses de convertido, 1 ano de convertido, fazer um curso bacharel em teologia. Mas depois eu fui para o curso bacharel em teologia. E com 1 ano de convertido, meus irmãos, eu já estava na área da apologética. E graças a Deus, na época que estávamos no CP, a gente conseguia sobreviver. Mas depois do CP, ficou tudo muito difícil. E agora, muito mais. Perdi meu convênio médico. Tem sido bastante difícil o ministério apologético, porque as pessoas não querem apoiar um ministério onde a pessoa está criticando os erros da própria igreja, está combatendo a maçonaria, combatendo o radicalismo das igrejas pentecostais, combatendo o liberalismo teológico. Quem vai apoiar? Quem vai apoiar nosso ministério? Por isso, a gente tem que fazer Uber, ser bombeiro. É fácil? Não. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e não vamos desistir, porque esse ministério é importante. Como a Igreja Evangélica da Paz não vai desistir de realizar o seminário apologético do Dr. Natanael Rinaldi. Amém? Amém, pastor? Enquanto o senhor viver, o Lucas viver e a geração do Lucas viver, vai acontecer aqui o seminário apologético pastor Natanael Rinaldi. Eu creio, você crê? Em nome de Jesus. Então, reconhecer que sinais podem enganar. O anticristo vai se manifestar, vai fazer chover fogo. Da onde? Do céu. Não é do inferno, não. Fogo do céu. Então, uma das características do anticristo vai ser essa. Sinais. E aí, Jesus também recusa o espetáculo. Esse aqui eu acho muito interessante. Porque o diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Para quê? Para salvar sua fome. O diabo queria, olha, pula daqui. Se você é filho de Deus, pula daqui. Jesus disse, eu vou pular, eu quero que todo mundo veja os anjos vindo me pegar. Não. Ele não está preocupado com isso. Jesus, aliás, não era um bom marqueteiro, sabiam disso? O pessoal lá da minha igreja, o pastor Rinaldi ouvindo isso vai dizer, não vem para cá não. O pessoal da minha igreja diz que eu sou muito ruim de marketing, porque eu prego muito contra o pecado, e eu sou muito incisivo, muito agressivo, né? A minha igreja tem 30 membros, numa luta muito grande. Eu não sou pastor de multidões. Sabe por quê, meus irmãos? Porque são poucos que querem ouvir a verdade. Mas se você quer ouvir mentira, tem um monte de igreja aqui em Santos pregando a mentira. Aqui você vai ouvir a verdade. Doa quem doer. E é interessante, né? Quando Jesus realizava um milagre, ele dizia o quê? Coloquem uma faixa lá, porque amanhã eu vou naquele lugar realizar milagres. É assim, não? Quando ele realizava o milagre, ele dizia, não conte para ninguém. Não fale para ninguém. É interessante, né? A gente vê, infelizmente, isso acontecer. Então, adoração exclusiva a Deus. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus. Mas hoje, os homens querem glória para si. A gente encontra líderes denominacionais sendo adorados, meus irmãos. A idolatria no meio da igreja é incrível. Eu fico pensando que tempo nós estamos.
Então Jesus rejeitou completamente, uma rejeição radical de qualquer compromisso com o mal. Só Deus deve ser adorado, só Deus deve se prestar culto, serviço sagrado. Então a gente vê o contraste, por exemplo, com a queda lá no Éden. Eva viu a árvore, viu o fruto, viu o quê? Que era bom. O que ela fez? Tomou para si. O que é isso? Confiança no sentido. E muito cuidado com os teus sentimentos. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é o quê? E não só enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, muito cuidado com os teus sentimentos. Eu estou sentindo de Deus. Tá bom, e o que a palavra de Deus diz? Está preocupado com o que a palavra de Deus diz antes dos teus sentimentos? Irmão, eu senti de Deus. Mas onde está isso na palavra? Não importa, eu senti de Deus, meu irmão. Foi Deus que me tocou. Muita gente vem falar para mim lá. Muita gente já passou na minha igreja. Muita gente. Talvez se ficassem lá, eu teria umas 1000 pessoas. A primeira pergunta que eu faço: você sentiu de Deus? Tem certeza? Que foi Deus quem falou para você? Quem te trouxe para cá? Porque quando ele vem, foi Deus quem mandou, né? Deus não está mandando você ficar pulando de galho em galho, tá bom? Se Deus te trouxe para esta igreja, permaneça aqui, faça chuva ou faça sol. Permaneça fiel, seja um crente melhor aqui. Tem gente querendo uma igreja melhor. Você não vai encontrar nunca. Não tem em Santos, não tem em São Vicente, não tem no Guarujá, não tem em São Paulo, não tem no Brasil, não tem no mundo uma igreja melhor. Sabe por quê? Que a gente não vale nada. Por isso, a igreja não é melhor. Agora, se você quiser ser melhor nesta igreja, se cada membro aqui, hein, pastor, quiser ser melhor aqui, a igreja vai ser excelente, não é verdade? Ainda não vai ser perfeita, mas vai ser uma igreja melhor. Está disposto a isso? Está disposto a orar pela igreja, contribuir, participar dos cultos, se envolver de verdade com a igreja? A igreja vai ser melhor. Então Jesus dizia, está escrito. Esta era a confiança na revelação de Deus. Não saía aí buscando revelações, né? Vamos lá no monte, tem revelação lá, né? Pastor, o senhor não crê? O senhor está parecendo que o senhor é sensacionista? Não sou sensacionista. Mas se Deus tiver que falar com você, não vá para o monte, Ele vai falar na tua casa, Ele vai falar lá você lavando a louça, Ele vai falar lá você trabalhando numa máquina, Ele vai falar com você. Mas o pessoal sai atrás, né? Vamos lá, porque eu me lembro agora de um pastor famoso. Ele era dono de uma farmácia de manipulação de medicamentos, chamado Boutique Veada Douro, famosa ali na rua São Bento, em São Paulo. O dono era um pastor. E este homem, na época que um telefone custava tipo 15 mil reais, mandou instalar lá em Jandira uma profeta, mandou instalar um telefone na casa dela, sabe para quê? Para ela entregar profecia para ele. Que absurdo, onde nós vamos chegar? Pastores que são dirigidos por revelações e não pela palavra de Deus. Não tomam um passo sem antes buscar a orientação da irmã. Irmã, Deus falou com você, o que eu devo fazer? Pastor, vá para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, não é o que a irmã diz, não é o que o profeta diz, é o que a palavra de Deus diz, está escrito. Confia na revelação da palavra de Deus. Não como alguns fazem, né? Tem a Bíblia como um amuleto. Espera aí, meu irmão, tem uma palavra aqui para você. O pastor disse que a gente tem que ficar na palavra. Vamos lá. E Judas foi se enforcar. Meu Deus! Fala com o teu servo, Senhor. Vai tu e faz o mesmo. Jesus! O diabo não vai impedir, meu irmão. Deus vai falar com você agora.
O que tem de o fazer, faz-o depressa. E agora? E agora? Vai se basear nessa palavra? A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é guia. A Bíblia é bússola. Não é amuleto, meu irmão. Então, Jesus trabalhou com a palavra de Deus. E nós devemos trabalhar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada. Ele disse, está escrito. Então, o primeiro pecado foi um pecado chamado de epistemológico. É trocar a revelação de Deus pela observação. Então, Eva viu que o fruto era bom. Não foi isso? Desejoso. E aí a gente tem a estratégia de Jesus. Jesus, ele era muito direto, meus irmãos. Quando nós observamos a apologética de Jesus, porque os saduceus falaram, o que vai acontecer na ressurreição? Jesus foi direto com eles. Jesus disse, vocês estão enganados, vocês estão equivocados. Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então hoje a gente tem um problema com as denominações aí. Os reformados, né, conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Os pentecostais conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. No geral, é isso, meus irmãos. Tem as suas exceções. Eu fiquei admirado do Hernandes, meu amigo, tenho um carinho todo especial por ele, um grande homem de Deus. Quando ele disse outro dia que nós, os presbiterianos, precisamos do fogo do Espírito dos pentecostais. Meus irmãos, o que ele recebeu de pedrada foi incrível, o número de reformados criticando o Hernandes. Alguém para criticar o Hernandes é bem complicado, né, meus irmãos? Mas é interessante. A gente tem aqui, dentro do método de Jesus, ele trabalha com a lógica. Parte número 3, por favor. Já estou terminando. Quanto tempo eu tenho? Eu não marquei aqui o tempo que eu comecei. Quem me ajuda aí? Cadê o irmão do tempo? Alguém sabe? Se eu comecei 8 horas, 10 minutos. Tá bom, vamos correr aqui. Então, o uso da lógica por Jesus. Aí, na correção escatológica, Jesus chega para eles e diz o quê? Na ressurreição, não se casam e não se dão em casamento. Aí ele vem com a prova textual. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A conclusão lógica. E ele vem e diz assim, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão mortos. Você lembra do aborto que o João mencionou aqui? Lembram disso? Não está morto. Deus é um Deus de vivos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Essa é a conclusão. Então, o argumento categórico, que está lá em João, capítulo 8, verso 47, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vocês não ouvem, sabe por que vocês não ouvem a palavra de Deus? Porque vocês não são de Deus. Jesus foi direto. Ah, pastor, eu acho que todo mundo é filho de Deus. Jesus considerou todo mundo filho de Deus? Os religiosos da época de Jesus disseram assim, Jesus, nós temos por pai Abraão, logo nós somos filhos de Deus. Aí Jesus, em João 8,44, foi lá e disse assim, todo mundo é filho de Deus. Não, ele disse, vocês são filhos do diabo. Você já disse para alguém isso? Misericórdia, pastor, eu não tenho coragem. O que fizeram, meus irmãos? Os religiosos pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Então, não faça isso. Tá bom? Não faça isso. Agora, não saia dizendo aí, todo mundo é filho de Deus. Não saia. Não faça isso. Eu, por exemplo, e as pessoas me criticam por causa disso. Mas todo o debate que eu tenho com adventista, a primeira afirmação que eu faço é essa. Vocês não são meus irmãos, são meus amigos. Porque muitos apologistas consideram os adventistas de irmãos. Chamam no programa lá, meu irmão. Rodrigo Silva, meu irmão. Não,
não são nossos irmãos, porque pregam um outro evangelho, tem um outro Jesus, creem num outro, recebem um outro Espírito, não é o Espírito de Deus. E Jesus então disse, vocês não ouvem, sabe por quê? Vocês não são de Deus, vocês são do diabo, vocês querem agradar o pai de vocês. E é interessante porque o silogismo perfeito na forma de todo A é B e não A, portanto não B, é o que infelizmente muitos têm feito. Aí vem a questão ainda da lógica, dentro da resposta de Jesus, ele usa uma analogia médica, quando ele diz assim, os sãos não precisam de médico. Aí vem o argumento ad hominem, que é uma característica de muitas seitas. Até essa definição do argumento ad hominem, a gente precisa trabalhar melhor. Porque Jesus foi direto. E é interessante, porque Jesus, ele não pensou duas vezes, vocês são hipócritas, vocês são religiosos, vocês são sepulcros, vocês são isso, vocês são aquilo. Jesus atacou eles. Dentro de um debate, a gente não pode ir só para esse argumento. Mas dependendo, a gente tem que usar esse argumento. Na área da apologética, não sei se o Paulo vai concordar comigo. Paulo, você acha que a gente pode ou não usar o argumento ad hominem? Porque a gente ouve muitos apologistas dizer, não podemos usar esse argumento. Jesus usou. Atacar a pessoa. Depende, isso, boa. Depende, tem horas que você vai ter que ser direto. Por exemplo, uma coisa, e aí, meus irmãos, eu já tive o privilégio de pregar algumas vezes, sabe para quem? Para o Cristo brasileiro, o Henri Cristo. Já tive o privilégio de pregar, ele nunca foi de uma igreja evangélica. Mas muitos desses camaradas aí, heréticos, como por exemplo esse Tony, que eu vou debater com ele. Esse aí não tem jeito, eu não vou tentar convencer ele. Ele saiu da igreja, ele já era da igreja, ouviu o evangelho, aceitou Jesus, se converteu. Uma coisa é alguém que está na igreja e apostatou. O apóstata, não adianta pregar para ele. Mas alguém que nunca ouviu do evangelho, é outra história. Então eu creio no poder de Deus até de converter uma pessoa como o Henri Cristo. Ah, pastor, ele é um anticristo. É verdade, ele é um anticristo. Não é o anticristo, é um anticristo. Mas eu creio que ele pode ser salvo. Eu creio que o Papa pode ser salvo. Eu creio que pessoas como bruxos, eu evangelizo. Por exemplo, na universidade tinha uma bruxa lá na minha classe. E eu falando de Jesus para ela, sempre falando de Jesus, e ela dizendo que ia levar meu nome lá para pôr lá no feitiço, não sei o quê. Agora essa bruxa está pedindo para mim palavra de Deus para a vida dela. Ela está indo na igreja, meus irmãos. Sabe, a gente tem que crer no poder de Deus, mas a gente se afasta dessas pessoas, né? Ah, não, ele é do diabo, não quero nem eu, Deus me livre, vai que a minha vida começa a ir mal aí. Você crê no poder do diabo sobre a tua vida? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, destruir as obras do diabo. Então Jesus trabalha todos esses argumentos. E aí dentro da conclusão escatológica, Jesus diz assim, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Agora o apóstolo Paulo, ele vai seguir o mesmo exemplo de Jesus, o mesmo método de Jesus. Então, o padrão ministerial consistente era raciocinando, era persuadindo. Paulo entrava nas sinagogas, Paulo, inclusive, usava argumentos filosóficos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Paulo, ele prova que Jesus é o Cristo. Ele prova a existência de um Deus único. Ele pega lá um Deus desconhecido, diz assim, este Deus foi o que criou todas as coisas. Olha o argumento do grande apóstolo Paulo. Então, quando ele se encontra com os filósofos lá em Atenas, ele começa a falar da criação. E aí, da criação, ele aponta para quem? Para Cristo, meus irmãos.
ele aponta para a obra-prima da criação, como ele faz lá no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15. E aí, dentro desse método do apóstolo Paulo, a gente tem aí as 7 consequências de negar a ressurreição de Cristo. Então nós estamos aqui hoje por quê? Cristo morreu. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui hoje? Segundo o próprio apóstolo Paulo, isso seria vã. A nossa fé seria vã. Nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Então Paulo vai argumentar. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, somos falsas testemunhas. Ainda nós estamos em nossos pecados, e os que dormiram não vão ressuscitar. E ele diz, somos os mais miseráveis. Então este tipo de apologética, nós precisamos praticar sempre. Não podemos nos esquecer de que as Escrituras é a verdade. A verdade absoluta está contida neste livro. E é interessante. Mais à frente, por favor, Lucas. Eu vou terminar, tá bom? Então, o argumento do absurdo. Cada consequência torna a negação da ressurreição insustentável. A demonstração do poder da lógica fundamentada na verdade bíblica. Jesus disse, derribar este templo em 3 dias, em 3 dias eu o levantarei. Isto falava do quê? Do templo do seu corpo. Então, provando a sua ressurreição. E aí a gente tem a demonstração do poder da lógica fundamentada na verdade bíblica. E aí nós temos que fundamentar exclusivamente nas Escrituras, na palavra de Deus. Usar a lógica demonstrada por Jesus e por Paulo, confiar na autoautenticação da palavra, defender apenas o que a Bíblia defende. Buscar provas, e aí você tem que evitar essas coisas, tá bom? Evitar provas extra-bíblicas. Depender dos milagres ou experiências. Então, porque aconteceu isso, então é a verdade. Não. Tem muita gente baseando isso. Então, evitar de usar filosofias humanas como base. Abrir mão da verdade exclusiva do cristianismo. Você não pode fazer isso. O cristianismo é a única verdade. Não é uma das verdades. O cristianismo é o único caminho. O cristianismo é exclusivista. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu, pelo qual possamos... Qual é este nome? Então eu quero chamar você a um retorno, a fazermos apologética, como o pastor Natanael Rinaldi fazia. A fazermos apologética, como Jesus fazia. A fazermos apologética, como o apóstolo Paulo fazia. Então vamos voltar a esses métodos. Vamos recuperar a confiança de quem converte as pessoas. Não são os meus argumentos. Por isso, sempre nos debates eu falo isso. Eu não vou em nenhuma rádio, eu não vou em nenhum podcast debater para ganhar o argumento. Não. As pessoas perguntam muito, quem ganhou o debate? Não sei. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ganhar a mente das pessoas, não o debate. Estou preocupado em convencer os hereges da verdade de Deus. Não estou preocupado em ser melhor do que ninguém. A gente não vê nem Paulo, nem Jesus fazendo isso. Então vamos recuperar a confiança no poder persuasivo das Escrituras. Vamos abandonar aí toda e qualquer linguagem pagã que distorcem a defesa da fé. Aí eu tenho essa citação de Tim Daly, este homem, um grande homem de Deus. Toda lei, toda filosofia, toda lógica e toda ética estão aonde? Nas Sagradas Escrituras. Na Sagrada Escritura
está uma parte da verdade. É assim, não? Uma parte da verdade? Toda a verdade. Olha o que Martinho Lutero disse. A Escritura somente é a fonte de toda... não está em Platão? Não está em Sócrates? Não está em René Descartes? Não. A Escritura somente é a fonte de toda a sabedoria. Somente a Escritura deve permanecer o juiz e o mestre de todos os livros. Então eu quero fazer esse desafio final, que possamos ser apologistas que defendem não a razão humana, nem a ciência que está aí, nem a filosofia, mas exclusivamente a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme Judas, verso de número 3. Amém, queridos? Pode pôr o último slide, por favor? Se você quer nos ajudar, se você quer conhecer mais, se você quer, inclusive, ter aí as suas perguntas respondidas, eu não sou um pastor, Natanael Rinaldi, sou discípulo dele, tá? Mas eu estou muito longe do meu mestre. Mas a gente vai pesquisar, a gente vai buscar resposta e vamos dar para você aí as respostas que você tem, tá bom? De questionamentos. Aqui está a primeira revista do Seminário Apologético Defesa da Fé. O primeiro seminário apologético, pastor Natanael Rinaldi. E aqui tem a minha palestra. O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você sabia que uma das primeiras seitas que o pastor Natanael Rinaldi começou a combater foram os adventistas? Primeiro as testemunhas de Jeová, mas depois os adventistas. No meu caso também foi assim. Primeiro as testemunhas de Jeová, porque eles me abordaram no metrô questionando sobre quem era Deus. Isso me obrigou, e aí eu conheci o pastor Natanael Rinaldi, comecei então a pesquisar, ele me deu muito material, eu devorei esse material, e hoje essa testemunha de Jeová que tentou me levar para lá, já chamou até a polícia, porque ele não quer me ver nem pintado de ouro. Fui expulso do salão do reino, aonde ele era ancião. Eles me colocaram para fora do salão do reino. Sabe por quê? Eu entro no salão do reino. Paulo entrava na sinagoga. Eu entro no salão do reino. Eu entro na igreja adventista. Eu entro na congregação cristã. Recebo até beijo dos irmãos. A última vez que eu fui no Brás, o ancião principal estava saindo, ele e a esposa dele. E ele veio me beijar. E eu disse, eu posso beijar sua esposa? Uma senhorazinha. Ele disse, não, aqui na congregação não. Eu disse, por quê? Porque Satanás pode encher o teu coração e você desejar ela. Vocês acreditam nisso? Ósculo tem, mas santo, de santo não tem nada. Amém, queridos?